Descubra como as parábolas de Jesus podem fortalecer a sua fé no dia a dia. As parábolas de Jesus têm o poder de revelar verdades espirituais profundas por meio de cenas cotidianas. No Evangelho de Lucas, encontramos ensinos que desafiam, consolam e chamam à decisão. Elas não foram contadas para entreter, mas para transformar o coração de quem ouve com atenção e humildade. Cada história, com personagens comuns, carrega verdades sobre o reino de Deus, o caráter divino e a condição humana. Jesus apresenta a primeira parábola, a do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, 19 e 31. Nessa história, Jesus descreve dois personagens contrastantes: um homem rico que vivia luxuosamente e um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que mendigava à porta do rico. Após a morte de ambos, o mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico é atormentado no inferno. O rico pede alívio, e até mesmo que Lázaro seja enviado para alertar seus irmãos sobre o destino após a morte. No entanto, Abraão ressalta que aqueles que não ouvem a palavra de Deus agora, também não ouvirão mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. A parábola destaca a urgência de ouvir a mensagem divina em vida e a importância da compaixão e arrependimento. Segunda, a parábola da ovelha perdida. Em Lucas 15, 1-7, Jesus conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e, ao perceber que uma delas havia se perdido, deixa as 99 em segurança para ir em busca da ovelha perdida. Ao encontrá-la, ele a coloca nos ombros e retorna para casa cheio de alegria. Essa parábola revela o cuidado e a compaixão de Deus por cada indivíduo. Mesmo que aparentemente uma única ovelha entre 100 possa parecer insignificante, para Deus ela é valiosa e digna de ser resgatada. O pastor não desiste até encontrar a ovelha perdida, mostrando que nenhum dos seus filhos é esquecido ou deixado para trás. No reino de Deus, cada vida importa e cada retorno é motivo de celebração. Terceira, a parábola da dracma perdida. Em Lucas 15, 8-10, Jesus conta a história de uma mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma delas. Mesmo tendo outras 9, ela acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar a moeda perdida. Ao encontrá-la, ela chama as amigas e vizinhas para celebrar, dizendo que encontrou a dracma perdida. Jesus utiliza essa parábola para ensinar sobre o valor que Deus atribui ao indivíduo. Assim como a moeda não deixou de ser preciosa por estar perdida, uma pessoa afastada de Deus continua sendo amada por Ele. A busca incansável da mulher representa o cuidado de Deus em buscar aqueles que se afastaram. A celebração com as amigas mostra a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Mais do que uma simples história, essa parábola é um lembrete do amor incondicional de Deus e sua constante busca por aqueles que estão perdidos. Quarta, a parábola do filho pródigo. Em Lucas 15, 11-32, Jesus compartilha a história de um pai amoroso e seus 2 filhos. O filho mais novo, desejando sua parte da herança, parte para uma vida de extravagância e desperdício. Após gastar tudo, ele se vê em extrema necessidade e decide voltar para casa, esperando ser tratado como um dos servos de seu pai. Ao retornar, é recebido com amor e celebração pelo pai, que o aguardava ansiosamente. O filho mais velho, por sua vez, ressente-se da recepção calorosa dada ao irmão pródigo. O pai então explica que era preciso celebrar a volta do filho perdido. Esta parábola ilustra o amor incondicional de Deus, sua disposição em perdoar e receber de volta aqueles que se arrependem sinceramente. Também nos lembra da importância da humildade e do perdão nas relações familiares e espirituais. Quinta, a parábola do administrador infiel. Em Lucas 16, 1-13, Jesus conta a história de um administrador que foi denunciado por estar dissipando os bens de seu patrão. Ao ser confrontado, ele percebe que perderá seu emprego e age rapidamente para garantir seu futuro. Ele chama os devedores do patrão e reduz as dívidas deles para garantir apoio futuro.
Surpreendentemente, o patrão elogia a astúcia do administrador não por sua honestidade, mas por sua prontidão em agir. Jesus usa essa parábola para ensinar sobre a importância da sabedoria e da previsão no uso dos recursos que nos são confiados por Deus. Assim como o administrador foi elogiado por sua prudência, somos chamados a ser sábios e diligentes na administração de tudo o que recebemos de Deus, seja tempo, talentos ou recursos materiais. A lição final é clara: devemos ser fiéis no pouco para sermos confiáveis no muito, e lembrar que não podemos servir a dois senhores, pois nossa fidelidade deve estar primeiramente com Deus. Sexta, a parábola da torre e do rei guerreiro. Em Lucas 14, 28, 33, Jesus compartilha a história de um homem que deseja construir uma torre e um rei que se prepara para a batalha. O homem que quer construir a torre primeiro calcula os custos para ter certeza de que poderá completá-la, evitando assim o constrangimento de começar algo e não terminar. Da mesma forma, o rei, antes de entrar em batalha, avalia se tem forças suficientes para enfrentar o inimigo. Se percebe que está em desvantagem, busca negociar a paz. Essas duas situações ilustram a importância da preparação, do planejamento e da avaliação cuidadosa nas decisões que tomamos em nossa vida espiritual. Seguir Jesus exige uma escolha consciente, um compromisso sério e uma disposição para contar o custo de ser seu discípulo. A parábola nos lembra que o discipulado não pode ser superficial ou impulsivo. Requer renúncia, perseverança e total dedicação a Cristo. Sétima, a parábola do servo inútil. Em Lucas 17, 7 e 10, Jesus narra a história de um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado. Ao retornar do campo, seu senhor não lhe diz para descansar e se alimentar antes de servi-lo. Pelo contrário, ele ordena que o servo se sirva primeiro e depois o sirva. O mestre não agradece ao servo por fazer o que era esperado dele. Jesus utiliza essa parábola para ensinar sobre humildade, serviço desinteressado e obediência a Deus. O servo cumpriu suas tarefas sem esperar recompensa ou reconhecimento, entendendo que servir ao Senhor é um privilégio e uma responsabilidade. A lição central é que devemos servir a Deus com humildade e gratidão, reconhecendo que somos apenas instrumentos nas mãos do Criador. Oitava, a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. Em Lucas 18, 1, 8, Jesus compartilha a história de um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, e de uma viúva que buscava justiça. A viúva, mesmo diante da injustiça, persistia em clamar por seus direitos perante o juiz iníquo. Mesmo que o juiz inicialmente se recusasse a atendê-la, ele acaba fazendo justiça para não ser importunado por ela continuamente. Jesus utiliza essa parábola para ensinar sobre a importância da persistência na oração e da confiança na justiça de Deus. Assim como a viúva perseverou em buscar ajuda, somos encorajados a manter uma fé constante e perseverante em nossas súplicas perante Deus, confiando que Ele ouvirá e agirá no tempo certo para fazer justiça aos seus escolhidos. Nona, a parábola do fariseu e do publicano. Em Lucas 18, 9 e 14, Jesus compartilha a história de dois homens que sobem ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, confiante em sua própria justiça, ora orgulhosamente agradecendo a Deus por não ser como os outros homens, incluindo o publicano ao seu lado. Ele destaca suas boas obras e práticas religiosas, como o jejum e o dízimo. Por outro lado, o publicano fica à distância, nem mesmo ousando levantar os olhos ao céu, mas batendo no peito em sinal de arrependimento, reconhecendo sua condição de pecador e suplicando por misericórdia. Surpreendentemente, Jesus declara que foi o publicano e não o fariseu quem saiu justificado diante de Deus. A mensagem central desta parábola é sobre a humildade genuína diante de Deus. O orgulho e a autojustiça do fariseu são rejeitados, enquanto a humildade e sinceridade do publicano são honradas.
Essa história nos lembra da importância de reconhecer nossas falhas, nos arrependermos verdadeiramente e confiarmos na misericórdia divina para alcançarmos a justificação aos olhos de Deus. 10ª, a parábola dos lavradores maus. Em Lucas 29:19, Jesus narra a história de um homem que planta uma vinha, a arrenda a lavradores e parte para uma terra distante. Ele envia servos para receber os frutos da vinha, mas os lavradores os maltratam e rejeitam repetidamente. Finalmente, o dono envia seu próprio filho, pensando que ele seria respeitado. No entanto, os lavradores tramam contra ele e o matam na esperança de tomar posse da vinha. Ao retornar, o dono julga severamente os lavradores maus e confisca a vinha deles. Esta parábola ilustra a responsabilidade humana diante da mensagem divina e as consequências da rejeição do Filho de Deus. Ela nos lembra que devemos acolher a palavra de Deus em nossos corações e reconhecer a autoridade de Cristo em nossas vidas, pois aqueles que o rejeitam enfrentarão a justiça divina. Aplique as lições das parábolas em sua vida diária e fortaleça sua fé. E comentar: Deus me fortaleça, que cada uma dessas parábolas encontre espaço em nosso interior para gerar arrependimento, conversão e perseverança. Que possamos usar bem o que Deus nos confiou e ao final ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel.